Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. A lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, tem sido a sua experiência incrível poder estar aqui com você, aprendendo, crescendo. A gente cresce demais. Eu também. E tentando aplicar isso à minha vida pessoal, esperando que você também faça o mesmo, tendo essa oportunidade de poder estudar a Bíblia nessa temporada especial com o livro de Levítico, gente. Olha, bem legal. O que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? E você já percebeu que temos aprendido muitas coisas, aprendido o quanto esse livro fala de Jesus, quanto ele fala de perdão, quanto ele fala da graça de Deus, do que ele quer fazer em nossa vida, e orientações práticas para o dia a dia, para o cotidiano. E alguns acham, é muito antigo, não tem nada a ver, é coisa lá pro tempo de Moisés, se você percebeu que não, né? Tem tudo a ver com a nossa vida diária. Aliás, o tema dessa semana promete, tem tudo a ver com a nossa realidade diária, com um assunto que tem tudo a ver e é do interesse de muita gente, inclusive você que é jovem, não tenho dúvida disso. Você vai ser muito abençoado e desafiado a cuidar, quem sabe, do maior patrimônio que você tem aqui. Já vou dizer que patrimônio é esse, tá bom? Queria desafiar você aí que tá aí ainda na dúvida. Pastor, vou para acampar ou não vou para acampar? Não vou. Amigo, corre lá, aproveita. Estamos aí aproveitando esse momento para poder ter esse grande encontro. É nosso acampar jovem indoor, que vai ser nesse ano, com o tema novamente, oradores, pastor Daílson Fonseca, Cândido Gomes, Daniel Lide, que tantos outros irão participar deste encontro aí, e você não pode ficar de fora. Vagas limitadas, hein? Corre lá. Bom, eu tenho a alegria hoje aqui de receber, eu ia falar mais uma vez, ó, porque tem algumas figurinhas que estão aqui já cadeira cativa, tá, gente? Mas tem um aqui que eu tenho a alegria de apresentar hoje. Ele é sorocabano. Gente, não é brincadeira não, viu? Ele é pastor atualmente do distrito de Franco da Rocha. Tô indo bem, hein? Ele é esposo da Lísia. Acertei? E também pai aí deixa eu ver aqui, Daiane e Josué, que inclusive estão assistindo a gente aqui agora, viu? Ele, gente, tem um hobby. Além dos hobbies que ele tem, além de caminhar, gosta de fazer exercício e tal, ele gosta de fazer trilha, viu? Com bike urbano, ou trilha na mata aí. E ele está aqui conosco. Ele é o pastor Daniel Maneta. Acertei agora aí? Acertou. E aí? Brother, muito bem-vindo, tá? Por estar aqui com a gente nesse podcast. É um prazer poder recebê-lo aqui. Representa muito bem aí os pastores aqui da nossa associação. Bem-vindo. Obrigado, pastor Fabrício. É uma alegria estar com vocês aqui, participar, né? E já mando aí o meu abraço para a turma lá de Franco da Rocha, nossos queridos irmãos e os turma jovens. Boa, hein? Turma né? boa, turma boa, hein? Turma boa. E junto comigo, lá de Franco da Rocha... Pro mundo. Quem que é? Pro mundo. Ele não nasceu em Franco da Rocha, é um semi-baiano. Os pais são da Bahia, mas ele nasceu aqui na nossa região. E é o Kaique, 19 anos, nas costas. Solteiro? Solteiro, pastor Fabrício. Ainda? Solteiro. Mas depois desse podcast, cara. À disposição. E é o Distrital de Jovens, é isso? Distrital de Jovens. Você sabe que ele não faz só aqui o No Contexto, ele também faz umas lives aí pelo Twitch. Minecraft, é isso? Olha aí, cara. Mesmo, rapaz. E ele também trabalha aí no dia a dia com acústica, né? Legal. Montando estúdios, legal, trabalhando com cara. gesso. Que legal. Kaique, seja bem-vindo também. Muito obrigado, pastor. Agradecer a honra de estar aqui no podcast No Contexto, né? E não estamos sós também, né? Temos aqui uma jovem. Ela é paulista também, velho. Nascida aqui de São Paulo, assim como eu. Lá do centro, primeira região, né? Igreja de Vila Matilde. Estamos aqui com a Giovana, conselheira do Clube dos Gravadores, e tem aí um hobby de fotografia. Figura aí, viu, menino? Gosta de fotografar. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, Kaique. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo no podcast. Já é o terceiro? Terceiro que eu gravo? Nossa, você é profissional já aqui. Já é de casa, já. Já posso pedir música, hein? Bom, e por último, mas não menos importante, nós temos aqui o nosso querido pastor Fabrício, casado com a Aline. Beijo, meu bem. Fabricinho, teu filho. É ele que é viciado em Netflix. Olha aí, isso é por conta dela, viu? A conta dela. Documentários da Netflix, National Geographic. Ai, Deus, você gosta mesmo, é bom. Gosta. Bom estar com você também aqui, tá? Obrigado aí por estar com a gente aqui. É muito bom recebê-la, tá? Eu vendo essa figura aí bem simpática aí, tem uma família muito especial. Que bom estar com você aqui, obrigado, tá? Obrigado mais uma vez pro pastor Daniel.
E eu ia falar Eric de novo, cara. Eric Kaique. É o nome de batismo. Vou mudar meu nome agora. Mas queremos agradecer você também que tem acompanhado a gente aí. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram, nosso perfil, tá bom? Jovens Adventistas APL, acompanha aí os bastidores do podcast, o corte da semana, quem vai estar participando, né? Toda a nossa trajetória do ano aí, nossas atividades, treinamento, capacitações, grandes eventos, celebrações que a gente faz no Ministério Jovem aqui também, o que acontece na nossa união e também na nossa divisão. Você pode acompanhar a gente aí no nosso perfil do Instagram, tá? E além disso, você pode também ser aí assinante ou até mesmo aí seguir o nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você pode acompanhar aí a minutagem do nosso podcast, e no dia que mais te interessa, no dia que você quer pegar um insight novo ali. Nossa proposta ali com esse podcast é dar a você uma ferramenta a mais, né? Para que você tenha acesso aí a um conteúdo com forma mais descontraída, um bate-papo. Tem o vídeo diário da lição, tem vídeo resumo da semana, na sexta-feira, e tem também o nosso podcast, também hospedado aí no nosso site da divisão, na Casa Publicadora, e agora para você também aí, não só no nosso canal do YouTube, mas também aí na sua plataforma de áudio preferida, sei lá, no Spotify, você olha onde você achar melhor e pode acompanhar. Você pode também aí, enquanto está fazendo o seu exercício físico aí, poder acompanhar em áudio da forma que você achar bem melhor, tá bom? Queremos desafiar você a aproveitar ao máximo esse conteúdo e compartilhar com outras pessoas para que você tenha a alegria de poder ter aqui muitas orientações práticas, diretas, bem objetivas da Bíblia para você ter uma melhor, eu ia falar o tema da lição, gente. Uma melhor saúde, já falei logo, tá vendo? É o tema da lição dessa semana. Mas é isso aí. Enquanto isso, antes de começar, a gente queria fazer uma oração, pedir ao Kaique que faça uma oração pra gente, pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus, para que ele nos ilumine, porque o assunto de hoje é pressão, viu, irmão? E realmente vai ser um grande desafio para que a gente leve bastante a sério as orientações de Deus no passado, que servem para nós até hoje. Ora com a gente aí, por favor. Querido Pai nosso que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos deste, por estarmos aqui reunidos. Amém. Vem, Senhor, mandando o seu Santo Espírito para estar nos guiando durante o estudo dessa lição. E o que estiver anotado nela, venha tocar os nossos corações. Amém. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Caicão. Obrigado mais uma vez. Tá? O tema da semana é saúde. É o tema, gente. Cada tema é uma palavra-chave. Já estamos aí caminhando já quase aí para o último mês da nossa temporada. Temos aprendido bastante com essa lição, com essa temporada. E o tema de hoje é desafiador, vai tocar em assuntos bem relevantes. Para muita gente até não tem nada a ver, viu? É coisa de religião, coisa de judeu. Vamos ver se é mesmo, vamos ver se é isso mesmo. A lição de hoje, o tema de hoje realmente é fantástico, incrível. E eu sei que a gente vai aprender bastante, né? Eu queria colocar aqui a produção, o tema aqui, a nossa tirinha na semana aqui na tela, aqui, você pode acompanhar também na sua mão aí. Mas vamos lá. Qual a impressão que vocês tiveram de cara aí, gente? Eu sei que parece... Algumas tirinhas são meio que óbvias, né? Mas outras, a gente para pensar mesmo, a gente... Embora o assunto pareça muito óbvio para quem a gente já conhece e tal, né? Mas qual que é a impressão que vocês tiveram com o tema, com a tirinha da semana? Que spoilers vocês tiveram com o tema aí, ao estudarem depois aí o tema? O tema é saúde, né? Qual a impressão que vocês tiveram aí? Que informação, ou que lição, ou que spoiler vocês receberam aí com a tirinha da semana? Me diz aí. Muito de cada vez. Eu achei legal que ela mencionou que eles começaram a viver mais, né? Aham. Então, houve uma transição. Esse viver mais, a gente está num mundo que as pessoas querem muito isso, né? Uhum. Inclusive a gente vê até filmes, as pessoas imaginando como seria isso, né? Serem eternos, ou muita ficção científica, tudo disso, né? Pessoa quer rejuvenescer, hoje em dia está em alta, né? O tal de você vai preenchendo a harmonização facial. Eu vi que desse, não mencionar o nome do ator, mas um ator já. Porque quando eu conheci ele, já tinha uma certa idade, né? Aí tinha uma foto no Instagram, era um vídeo, né? Tinha ele, né? Todo bem assim, já com o tempo, na velhinha. Rugado, né? Cara, e quando mostrou ele novo, só o rosto, né? O rosto, o corpo não tava não. Mas assim, como muda, mas essa busca tá muito intensa hoje, né? Por tentar viver mais tempo, né? E o povo usa uns ácidos, umas coisas, a gente vê uns reels assim, né? Que fica feio, depois fica bonito, né? Mas é o extremo das pessoas buscando. Eu quero ter um rosto mais bonito, eu quero viver mais, eu quero ter saúde. Então, essa é uma ênfase que a gente tá. E a tirinha vem falando disso, né? Bom, boa impressão, hein? E aí, galera? E aí, Kaique, Giovana, qual a impressão que vocês tiveram aí da tirinha? Olha, a primeira vez que eu vi essa tirinha, veio na minha mente o seguinte, os egípcios eram uma doença pro povo hebreu então, né? Porque depois de sair de lá, os hebreus começaram a viver mais. Mas você pensa, os hebreus, por que não continuar seguindo as instruções de Deus mesmo onde estavam?
Ou eles, né, ou o estilo de vida deles era uma doença, né? Você Sim, falou assim, sim. os egípcios eram uma doença, mas o estilo de vida talvez que eles E a vida que levavam lá, né? A estimativa ali girava em torno de 40 a Totalmente 50 anos, né? No Egito. Sim. Viviam muito pouco, né? E houve um boom, assim, né? De crescimento, de qualidade e até de tempo, né? Após eles saírem de lá. E tem muitas razões para que isso acontecesse. Porque querendo ou não, que quando você muda de lugar, você tem que se adaptar com o que tá ali, com o que você tem ali. Não adianta você continuar com seus costumes antigos, tipo assim, continuar com as mesmas coisas. Você tem que se adaptar ao lugar, se adaptar às coisas de lá. Achei legal aqui, porque a tirinha da semana tem uma chargezinha aqui, né? Sabia que a expectativa da vida do Antigo Testamento no Egito, da vida no Antigo Egito, ficava em torno de 50 anos? Aí a garota pergunta para outra assim, né? O que aconteceu com os hebreus ao saírem de lá? Eles passaram a viver bem mais do que isso? Aí aqui, simplesmente eles começaram a seguir as dicas do fabricante, né? A gente, quando tem uma orientação, né? Compra um equipamento, não é? Tem muita orientação. Tipo, compra uma roupa, né? Uma roupa. E tem lá assim, ó. Não passar, né? Não sei o quê, o ferro quente tá tal lugar, temperatura, né? Não lavar de tal jeito. Tem todo um esqueminha. A gente até segue, né? Nossa, a roupa durou tanto tempo. Às vezes você só segue a dica do fabricante, né? Com tênis, que às vezes é caro. Mas é isso, gente. Até com a gente, especialmente com a gente, temos orientações muito claras, né? Do fabricante, quem criou a gente. Ele sabe o que a gente deve ingerir, ele sabe o que a gente deve beber, ele sabe que tem que cuidar do nosso corpo. E é lógico que isso vai ter consequências, né? Isso, quem segue, obviamente, vai ter mais qualidade, inclusive até mais tempo de vida. Eu vou ler aqui orientações deixadas na Bíblia, no livro de Levítico, ele é muito marcado por isso, né? Alguns só resumem o livro de Levítico com orientações de dieta, alimentação, pode, não pode, alguns até dizem, não é coisa do passado, já foi. Vamos ver se é ou não, né? Eu queria ler aqui os textos principais, não dá para ler todo o capítulo, vou ler só alguns versículos aqui, do capítulo 11 do livro de Levítico. Vou ler aqui a partir do versículo 1, diz assim, ó, na minha inscrição diz aqui, ó, animais puros e impuros. Disse o Senhor Moisés e a Arão, digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês podem comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, vai dar exemplo, né? O camelo tem, né, o casco redondo lá, não é dividido, mas ele rumina. Mas ele não será um animal limpo, né? Não considerem limpo. Verso 5, o coelho, embora rumine, mas não tenha o casco fendido. É isso mesmo? O camelo tem um casco fendido, mas não rumina, não é isso? O camelo rumina. Rumina, mas não tem o casco fendido. E o coelho, embora rumine, não tem o casco fendido. Ele não vai ser limpo para você, vai continuar sendo impuro. A lebre, embora rumine, mas não tem casco fendido, considerem-na impura. O porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerem-no impuro para vocês. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Então tem que ter duas características, tem que ruminar, tem que ter casco fendido. Não pode ser um em detrimento da outra. Então da terra é isso aqui, tá bom? Animais que estão sobre a terra. Agora o versículo 8, o versículo 9, ele faz uma lista enorme, né? Você começa ali a questão dos animais que estão na água e tem uma dica bem prática. No verso 9, é isso mesmo? É isso, verso 9 fala assim, ó. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e nos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatana e escamas. Simples, duas características, bem práticas, bem didáticas. Tem que ter escama, tem que ter barbatana. Não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas. E agora os do céu, os que voam, né, do versículo 13 até o versículo 20, diz assim, ó, bem interessante aqui, ó. Estas são as aves, aí vai descrever um monte de ave que não pode, né, comer e tal, etc. Aí vem aqui o finalzinho do versículo 20. Todas as pequenas criaturas que... Eu vou ler a partir das 13. Estas são as aves que vocês consideram impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas. A águia, o urubu, a águia marinha, o milantro, o falcão, qualquer espécie de corvo e coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora, o gavião, o mocho, a coruja pescadora, o corujão, a coruja branca, a coruja de cedo, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego, todas as pequenas criaturas que chameiam,
que têm as asas e movem pelo chão serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Gafanhoto, por exemplo. Versículo 22. Dessas vocês poderão comer diversos tipos de gafanhotos, mas considerarem impuras todas as outras criaturas que enxameiem todas as asas que se movem pelo chão. Verso 24, por meio delas vocês ficarão impuros, todos aqueles que tocarem seus cadáveres estarão impuros. Até a tarde, tudo que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas. Aparentemente aqui a parte da terra fala que a gente tem que ter 2 características, unha fendida e ruminar. Da água tem que ter babatana e escama. E parece que das aves, parece que uma lista só de não pode. Quando você vai analisar bem, todas as aves de rapina que comem carniça, que se alimentam de aquilo que está morto, né? Uhum. Que tem... Ou da própria carne, né? Ou da própria carne. Carne, né? Sim, de carne, né? Carne morta, ou carniça, coisa parecida. Isso. Certo? Ou carne mesmo. São predadoras. São predadoras, né? Essas vocês não devem comer. Parece que é uma preocupação muito clara de Deus para aquilo que serve de alimento. É claro que há um contexto sobre isso, né? Do porquê que Deus permitiu a questão do uso da carne, seja da ave, do peixe, ou até mesmo daqueles que andam sobre a terra. Qual é o contexto? Por que Deus está tão preocupado com essa saúde, pastor Daniel, essa saúde integral? Por que Deus está tão preocupado com aquilo que a gente come? Eu vou puxar, né, respondendo essas perguntas suas, pastor Fabrício, falando um pouquinho sobre, puxando, né, daquela ênfase da tirinha que a gente comentou, sim, né? Sim. Que ela falou assim, porque eles começaram a seguir as dicas do fabricante, né? O manual, né? Então isso lembra a gente a criação. Deus criou a gente com um propósito, Deus tinha um plano perfeito para todos nós, né? E nesse plano, é interessante notar que Deus determinou aquilo que Adão e Eva poderiam comer. Uhum. E ele começa dizendo assim, vocês podem comer de todas as árvores, de todos que deem sementes, frutos, sempre positivo, né? Com a entrada do pecado, é acrescentado um outro pode. Ele fala assim, agora vocês podem comer também da erva do campo. E com o dilúvio vem um outro pode, agora vocês podem comer dos animais. Mas tem animais limpos, né, puros e impuros. E já no contexto do dilúvio, onde nem existia povo judeu... Que é um ponto importante, hein? Eles já sabiam, se você vai lá, a Gênesis, né, você vê o relato do dilúvio ali no capítulo 6, vai ter a diferença entre os animais impuros, que entraram apenas um casal de cada espécie, e dos puros, né, dos que era permitido consumo, entraram 7 pares, né? Então, não era nem para o povo hebreu, o povo que fala, né, o Levítico é só para os hebreus e tal. Não, Deus já tinha essa noção desde o comecinho. Ele criou essa categoria já. Exatamente. E aí que vem o contexto. Deus está preocupado conosco, com a nossa vida como um todo. Ele quer fazer em nós uma obra de restauração. É claro que esse mundo aqui, ele está um mundo degenerado, deteriorado pelo pecado. Mas Deus está trabalhando na nossa vida, nos preparando para o momento em que Ele vai restaurar de forma completa. Mas nós já temos que acostumar com esse processo de restauração. Isso vai ser bom tanto para a nossa salvação, como também para a nossa comunicação com Deus, né? O corpo, a saúde, a mente estando bem... Nós não somos divisíveis, né? Então, uma coisa afeta a outra coisa. E agora, em Levíticos, ele começa também de forma positiva. Ele chega assim, ó, vocês podem comer. Vocês podem comer. O povo hebreu saiu do Egito, de um contexto ali no Egito, onde eles estavam muito acostumados com o consumo de carnes, né? Nós vemos, em alguns momentos, eles até pedindo carne para Deus. Após saírem do Egito. Exatamente. Né? Então, Deus, ele é compreensivo, né? Ele fala assim, poxa, eu vou tirar eles de lá, eu não vou falar para eles, agora vocês vão ser vegetarianos, porque agora vocês fazem parte do meu povo, vocês vão deixar isso, abandonar isso, eu não quero saber disso. Não, vocês vão comer, vocês podem comer, mas essas daqui não vão fazer bem para vocês. E não fala só sobre isso, né?
Olha, eu achei interessante que eu li aqui e falo para os jovens aí, ó, leiam Levíticos 11 até o 15, que é o texto do total da semana, né? Uhum. Vai falar sobre alimentação, vai falar sobre as doenças, enfermidades, vai falar sobre mofo dentro de casa, na roupa. Poxa, e hoje... Tá num ambiente limpo, né? Um ambiente limpo, né? Roupas limpas. A ciência hoje, né, o pessoal fala tanto, né, de quanto o mofo é ruim para a saúde, para doenças respiratórias. Deus já estava falando daquilo lá para eles há muito tempo. Fala, né, de várias questões, inclusive da água que a gente deve beber, né, aquilo que a gente deve tocar, aquilo que a gente não deve tocar, né? Que são coisas assim, né? Hoje em dia, no nosso contexto, né? A gente vê que Deus estava protegendo aquele povo de várias enfermidades, várias epidemias que poderiam surgir. E isso é atual, né? Uhum. Porque nós acabamos de viver uma pandemia do coronavírus. E dicas simples, olha, não tocar. A gente não podia abraçar, né? Na pandemia. Não podia abraçar, tinha que passar álcool em gel, se cumprimentava e tal, ia nos lugares, não podia tocar. Veja, Deus aqui, na linguagem que ele conseguiu transmitir para aquele povo de forma assim, bem didática, né? Olha, isso é puro, isso é impuro. Eles não tinham noção de aqui, ó, eu encostando aqui, né, nessa maçaneta, nisso daqui, vai ter bactérias, germes, micróbios, né? Mas ele falou assim, não, é impuro. Determinados locais é impuro, porque se você tocar, aquilo ali pode transmitir algum... né? É só uma linguagem meio que cerimonial e tal, mas não é. De outras palavras, se a gente não soubesse, achei legal essa lição trouxe, se a gente não soubesse que essas orientações vieram de Deus, eu acho que a gente ficaria se perguntando onde é que Moisés teve capacidade de ter tanta iluminação, tanta orientação sobre coisas envolvendo saúde, alimentação, sanitarismo. É quase que impossível imaginar que isso veio naquela época da mente de uma pessoa comum, ou até mesmo alguém que, embora estudado, porque não era o comum entre as nações. As orientações que Deus deu foram orientações, além de fundamentais para o tempo, e até para aumentar a expectativa de vida de quem vivia naquele tempo, do seu povo, especialmente, de quem obedecesse, elas afetam a nossa realidade hoje. Elas são atuais hoje, elas são extremamente importantes hoje. Sim. Você mencionou um aspecto aí que realmente provou e prova de que realmente é importante demais, limpeza. Você vê que há um Deus preocupado para que a nossa saúde seja integral, não é? Sim. Não só o ambiente, não só a roupa, mas aquilo que a gente ingere, que a gente come, é fundamental e vai afetar diretamente na nossa expectativa de vida, tá certo? Uma coisa, né, que eu achei interessante, naquela época não tinha o que as mulheres usam hoje, os absorventes, as coisas, e tinha dicas aqui, né? Por exemplo, quando nascia uma criança, hoje em dia os médicos falam assim, olha, a mulher deve se preservar ali durante 40 dias. Você vai ali na Bíblia e o tempo que pede, 7 dias mais 33 dias. 40 dias. Você fala assim, de onde veio isso? Não foi da cabeça de Moisés, né? Sensacional, é incrível, é fantástico. Então, dá para você ficar, no mínimo, se perguntando. Se você, não acha que foi Deus, não. Então, no mínimo, se pergunte de onde é que veio tanta informação incrível e fundamental para a nossa realidade atual hoje. Que a ciência hoje faz uso, né, se vale dessas informações, que às vezes não quer se comprometer de que veio da Bíblia, né, mas é fantástico, né, as orientações dadas nesse livro. Agora, partindo para baixo, tu compreenda, me ajuda aí, por favor, Giovana, a princípios, né, sobre o que ingerir e o que não ingerir. Sim. Né, o que estava por trás disso aí, o que é que você conseguiu extrair dessa parte aqui, desses princípios que Deus deu para o seu povo e que servem para nós até hoje? Sim. Bom, eu consegui extrair aqui 3 tópicos, né? Primeiro que a gente já tinha comentado, que é o que que diz Deus assim, ele fala aquilo que a gente pode comer. Então, ele começa o texto falando aquilo que pode. Ele não começa em ponto, tipo assim, não, isso aqui você não pode fazer. Não, isso aqui você não pode comer. Ele pode falar, ó, você pode comer isso aqui, mas esse aqui, ó, não, esse aqui não é bom pra você, não. Você até pode, mas tem consequência. Tem consequência, viu? Se você quiser. Deus é maravilhoso, né? Deixa a gente livre, dá motivos pra gente poder obedecer. Sim. Perdão, vai lá, continua. O segundo ponto é que ele deu algumas dicas pra gente conseguir identificar quais são aqueles bons pra gente comer e não comer. Boa, sensacional. Que nem você tinha falado no começo que os animais da terra, né? Os animais do mar e os pássaros, os que voam. Então, assim, ele dá as dicas, ele dá, assim, as instruções, só a gente seguir. Da terra, casco fendido. Casco fendido
Mas ruminar. Igual animal bom para comer. Exato. Beleza. Aí os que são aquáticos, que ele fala aqui também, que são os kosher e os não kosher, né? Que os judeus usam bastante isso na alimentação deles. Impuros, isso. Né? Que se tiver escama e barbatana, pode comer. Sim, caso contrário, esqueça. Bom. E os pássaros... Que aparentemente não começa com o pode comer, começa com a lista que não pode, né? Não pode. A lista um pouco grande, que aí ele apresenta aqueles que não são carnívoros ou que se alimentam de cadáveres. Também 2 características, né? Sim. Resumindo. Se tem essas duas coisas, não coma, né? E sabe, é uma coisa que a gente às vezes lê a Bíblia e não pensa. Às vezes a gente lê esse texto com uma visão assim baseada na ciência de hoje. Uhum. A ciência de hoje, né, ela determinou as categorias dos animais, qual é a espécie, qual que é o nicho, é assim. Mas o contexto da Bíblia não tinha essa divisão da ciência de hoje. Você vê que o morcego ele é colocado junto com as aves. Com as aves. Uhum. O morcego é colocado... Hoje o morcego o morcego é mamífero e tal. Então, a gente tem que ler a Bíblia com base na Bíblia, no contexto bíblico, não nas ideias da ciência. A ciência não prova a Bíblia prova a ciência. Então, quando a gente lê com esse olhar, tudo tem um sentido mais forte, mais amplo. O nosso fundamento fica mais firme, né? Sim. Eu acho que para os jovens que estão assistindo a gente, que estão ouvindo, pensar sempre nisso, né? Porque às vezes na faculdade, no dia a dia, alguém vem questionando a Bíblia, questionando as coisas com a ciência. E a gente tem que tentar explicar para esse outro jovem que não é a ciência que vai provar a Bíblia, é a Bíblia que vai provar a ciência. E se a ciência não for provada pela Bíblia, a ciência está errada. Né? Tem que ter muita convicção, né, para a pessoa poder afirmar isso aí, né? Porque se basear a sua vida através da palavra, terá sim condição de afirmar isso aí, né? Você ia comentar mais? Ia comentar o último tópico que tá falando aqui na lição, que é o último, né? O terceiro e último, que é aquilo que a gente come tem influência não só na nossa na parte física, mas também na espiritual, querendo ou não. Porque então a influência muito forte na parte espiritual. Porque até ele fala aqui em Levíticos 11. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se ou sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou o santo. Então, você pergunta, Fabrício, então esse negócio de saúde só tem a ver com o aspecto físico. Não, segundo o que ela acabou de ler, cuidar da saúde é ter uma vida de santidade. Exato. Você cuidar daquilo que você come é um ato de adoração a Deus, já pensou? E tem várias repercussões, né? Não só em relação à minha relação com Deus, né? A comunicação que vai estar aberta com Deus, mas o fato de você viver bem, viver mais. O último estudo que saiu algum tempo atrás, lá de Loma Linda, foi até feito estudo no Brasil também aqui. A professora Lani fez esse levantamento também. E na Loma Linda, o estudo aponta para cerca de quantos anos mais? Acho que 10 anos mais. 10 anos, né? Mas 10 anos? Então, cara, tira 10 anos da tua vida. 10 anos é muita coisa. É muita coisa. E outra coisa importante também, que foi feita uma média aqui no Brasil, aqui na região aqui também, em São Paulo, é feito um estudo. Aqui, os que têm um regime alimentar, né, seguindo os princípios da Bíblia, vivem em média de 6 a 7 anos mais. Quem vive de forma mais dedicada, estrita. Isso aqui, né? Então, no centro da cidade de São Paulo. Não é um negócio, foi um estudo bem legal também foi feito aqui agora, certo? Mas aqui, pastor, e os outros itens, animais, e cobra, jacaré, cachorro e tal. Brother, não tá nas características da terra, da água e dos que voam, dos que Deus diz que pode ter essas características, mas tira da tua lista. Tira da tua lista porque não é alimento. Não serve para alimento. Essa é a orientação de Deus. E aqueles que seguem isso, já tem prova. E alguém falou da ciência agora, o pastor Maneta falou, né? Maneta, e tal. A ciência tem que te reconhecer. Porque são dados pesquisados, comprovados, e realmente as orientações e os princípios da Bíblia, para quem o segue, cientificamente está provado, vive mais e vive melhor. E além disso, o contexto envolve aqui adoração, dedicação. Faz isso por quê? Porque não como um porco? Porque Deus mandou. Pronto. Sim, já seria suficiente, mas há muitas evidências hoje que realmente não é uma carne que traz benefício. Hoje em dia a gente tem muitos argumentos, né? E isso torna essa lição, esse texto bíblico desse
livro tão antigo como atual, menciona, né? Extremamente atual, né? Para nós aqui. Ok. Bom, ok, gente, agora continuando aqui na parte do comente, eu queria ouvir agora o Kaique, que tá aqui segurando aqui, fala, não fala. E há uma característica dos animais, né, da terra, né, Kaique, que diz que o animal limpo, ou apto para a gente ingerir, quando a gente tiver necessidade, ele tinha que ruminar, né? Sim. Ele tinha que ter esse processo. Interessante porque esse dispositivo que o animal tem, eu cresci no campo, né? Porque é um negócio extraordinário, cara. Come, depois vai, volta pro intestino, aí ele volta pra boca, mastiga, volta de novo. Todos os animais que têm esse dispositivo digestivo, ele não permite que as toxinas do alimento sejam levadas para o corpo, né? Para a corrente sanguínea. Tudo é digerido antes. E é um negócio assim extraordinário. Os animais que não têm, o porco, né? O papai criava porco. Você conheceu o evangelho antes? Ele comia tudo, engolia tudo. Ele comia plástico, resto de cocô, tudo. Ele não tinha filtro. E tudo aquilo vai para a corrente sanguínea, e tudo aquilo que se a pessoa comer, vai também comer, ingerir, todos os seus vermes, etc. E tal. Os animais que têm esse dispositivo, eles têm uma espécie de filtro. E é muito interessante, eles comem, passam a noite toda lá, remoendo de novo, né? E agora a gente vai ruminando sobre ruminar. Vamos agora um pouquinho mais profundo aqui, Kaique. Que tipo de postura Deus espera que a gente tenha diante de tantas informações como essa? Só ouvir, essa é bobagem, quando a Bíblia? Ou deveríamos realmente ruminar? Deveríamos aprofundar um pouco mais? E tem uns textos complicados nesse assunto, né? Porque alguns usam o próprio texto para dizer que não, tá vendo? Isso é coisa do passado. Com a cruz, Jesus aboliu tudo isso aí, não precisa mais. É isso mesmo? Não, lógico que não. Se isso só serve para o passado, quer dizer que o corpo humano mudou? Não, o corpo humano continua o mesmo. Então as orientações de Deus continuam fazendo influência, continuam sendo as orientações certas, né? Porque o pessoal vai falar, mas Deus morreu para salvar a gente, Jesus veio, morreu na cruz, então tá liberado tudo. Não, Deus não morreu para purificar alimentos. Morreu para salvar o pecador. Boa! Morreu aqui para tá limpando o nosso corpo, tá tirando o pecado desse mundo, né? Então, o pessoal fala, não serve. Não, isso daí, se não tá escrito na Bíblia, não é verídico. Não. Interessante, né? De que não existe um texto, cara. Não tem um texto lendo de forma honesta, respeitando o contexto, né? E em oração, é claro. Porque se você quiser ler, você vai dizer muita coisa, não quiser entender, você vai dizer muita coisa que a Bíblia não quer dizer. Isso é um fato. Se quiser usar a Bíblia para provar o que você quer, você vai conseguir. Mas se você ler com honestidade, respeitando o contexto, o que queria ser ensinado e o que o próprio Jesus queria ensinar, você não vai encontrar um texto que autorize o uso dos animais que a Bíblia já dizia que não eram próprias para o alimento, seja elas de qual setor fosse, né? Sim. E existem textos, inclusive, né, que até pedir ajuda de vocês aqui. Tem algum texto que vocês destacaram aqui, na parte do comente, que muita gente usa, inclusive, para dizer que as coisas mudaram após Jesus? Alguém conseguiu identificar algum texto aí? Jesus usa um texto, né, que fala que não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai, né? Aham. Havia uma espécie de tradição na época, né? De que toda vez que tinha que comer, tinha que lavar a mão. Era um processo de higienização e tal, né? E Jesus falou, né? Olha, o que ele estava querendo dizer aqui não em relação ao alimento, né? Os caras estavam tão preocupados com o aspecto de limpeza exterior, né? Aí Jesus fez uma máxima. Ele disse o quê? É o que vem de dentro, ou seja, a essência da pessoa, a intenção, né? Jesus aqui, nesse contexto, ele estava ali falando sobre as atitudes das pessoas, né? Ou seja, a atitude começa aqui dentro, vem de dentro. O coração, né? na O mente, que contamina? No Sermão do Monte, Jesus falou assim, olha, você olhou para uma mulher com má intenção, você já adulterou. Já pecou. De onde veio esse pecado? Ele veio de dentro, né? Então, o que contamina não é aquilo que a pessoa está ali fora, né? A atitude exterior que ela fez, ela se higienizou, ela limpou a mão. Aí todo mundo vai olhar para aquela pessoa, ai, que linda, é perfeita, que né? Santa. Que santa, né? Não, qual que é a intenção, né? Então, é um texto, infelizmente, usado por muitas pessoas cristãs, né, que estudam a Bíblia e tal, e afirma, tá Mateus capítulo 7, tá vendo? Deus liberou já pode comer. Esse negócio de orientações de Levítico do passado, 11, 14, é tudo coisa do passado.
Com Jesus tudo mudou. E a gente percebe que não, né? Até se a gente for ler o texto, não, honestamente o texto não estava nem falando de alimento. Sim. Estava falando de impureza moral. A mesma né? coisa com Paulo, o texto lá, né, no livro de Atos dos Apóstolos, a visão de Paulo, não tinha nada a ver... Pedro, desculpa. Sim, Pedro. Não tinha nada a ver com alimentação, era o preconceito que Pedro estava enfrentando e ele conseguiu vencer através daquela visão dos animais. Né? Lençolate, animais impuros, algo assim. Tá vendo? Deus liberou, Deus mostrou para Pedro. Engraçado que Pedro não terminou e foi no mercado comprar um porco, né? Comprar um javali para comer. Ele falou, obrigadão, vou ali. Não, ele concluiu, entendi. Assim como, né, não era para mim, os animais impuros tinham referência aos gentios, aqui não servia a Deus. E eu não vou ter mais preconceito com ninguém, se eu vou pregar para gentil, vou pregar para judeu. Então, ele mesmo explica isso no texto, né? Que ele percebeu que Deus purificou, que ele santificou e salvou. Eu não posso considerar impuro ou não digno da salvação. Todos, né? O contexto tinha nada a ver com o alimento, né? Então, percebe-se que os textos que geralmente usam para dizer que essas orientações de Deus no passado mudaram, elas só afirmam. Deus usou até os próprios exemplos para poder confirmar de que realmente tem coisas que Deus estabeleceu no passado, de que elas não vão mudar. Elas não mudam, são para o nosso próprio bem. E o que você mencionou, né? Deus não morreu para purificar animais, né? Mas para limpar o coração do homem, né? A verdadeira obediência é uma resposta à graça de Deus. Quanto mais entendemos o seu profundo amor por nós, mais dispostos estamos a obedecer instantaneamente, mesmo quando não entendemos porque ele deu determinação ou instrução. Achei legal ouvir no podcast aí, né? Uma menina falando sobre a cultura hebraica, né? No caso aqui dos judeus, e alguns perguntam assim, por que o judeu não come porco? De onde ele tem tanta convicção de fazer isso? E aí perguntaram para os judeus. Ela falou, pergunta para os judeus por que eles não comem carne de porco? E a resposta deles são, porque Deus mandou. Que Deus mandou é suficiente. Não tem que ter porquê por isso, que a ciência comprova que isso aqui que é mal, tem verme de porco. Não, só porque Deus mandou. Então, acho que o desafio nosso hoje é ter essa disposição instantânea. Você descobrir algo que Deus orientou, embora pareça tão simples. Tem esse catecismo aqui. Então segue, irmão, porque Sim. O fabricante sabe o que está dizendo. Perdão, vamos lá. Sim. E a nossa vida seria tão mais feliz se a gente apenas obedecesse, né? Santidade é priorizar, não tem dimensão aqui, ó. Santidade é priorizar a vontade de Deus. Isso é santidade, é você priorizar o que Deus orientou para você. Revelou, segue. Isso é viver em santidade. Caminhando agora para a parte do hipertexto, queria pedir a ajuda de vocês aqui. A palavra-chave da semana é saúde. Eu queria começar aqui com o pastor Daniel. Qual é o texto que você escolheu? A gente construir aqui nossa rede semântica juntos aqui. Que palavra você queria agregar à nossa rede? Eu escolhi o texto do capítulo 1 de Daniel, né? No verso 8, aonde diz ali que Daniel e seus amigos, eles resolveram. Então a palavra resolveu, né? Algumas outras versões, né, tem determinou, né, firmemente, mas a palavra aqui na Nova Almeida Atualizada é resolveu. Ótimo. Ou seja, para mim a saúde aqui, né, tá ligada com essa decisão. Ok. Sensacional. Né? Resolveu. E é uma coisa importante, né? Porque achei interessante também um dia desse ouvindo um cara falando, né? Que a gente falando sobre saúde, é uma vida desregrada, né? A gente faz tudo que a gente pode com a saúde, com o corpo, para poder, né, conseguir mais dinheiro, mais oportunidade, estudar e vir à noite, não sei o que e tal. 2, 3, 4, 5 empregos, né? 24 por 7 dias, não para nunca. E aí faz tudo para conseguir o dinheiro com a saúde. E depois que perde a saúde, gasta todo o dinheiro que conseguiu para tentar ter de volta, né? E às vezes uma resolução, né, uma decisão de seguir as orientações de Deus, ela poderia economizar tanto prejuízo, né? Só pelo fato de decidir não se contaminar, né, com a forma da dieta do mundo ditar pra gente daquilo que a gente poderia e não poderia comer. Se a gente seguir só o que Deus orientasse e resolver, né, decidir seguir isso, a gente seria muito mais feliz. E você falou isso, se a gente lê o capítulo 1 aí, que é a sugestão de ler o capítulo todo, né? Sim. Diz várias vezes que o rei determinou. Repete esse determinou do rei. E a gente vê a postura firme, né? Resolveu. Ele escolheu. Então o jovem aí tá ouvindo, assistindo, decida. E ele sabia, né, rapaz? Ele sabia. Não, só me dá essa dieta que eu como aqui, depois de 10 dias me pergunta aí. Quem que vai estar mais saudável? O cara sabia o que estava fazendo, né? Sim, ele tinha consciência. Então, essa resolução é muito importante para seguir, né? Decidir estar ao lado das orientações de Deus. E aí, Giovana, qual é o teu texto? Qual é a tua palavra? Eu escolhi 1 Coríntios 3, 16 e 17. Boa. Que assim, esse verso aqui dá uma no meio.
Dá uma no meio que, olha, eu vou ler aqui. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Boa. E aí, qual é a palavra? A palavra que eu escolhi foi templo. Boa. Templo, corpo, Templo, né? exato. Boa. Então a gente percebe, né? A Bíblia também é muito... Cara, é fantástica a Bíblia, né? É meio que comum, né? Esse conceito entre todos, né? Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não tem pra onde correr, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, falando sobre a matéria de saúde, a gente tinha matéria de saúde no seminário, né? Isso fiz, até como caminhar, ensinou até a gente como caminhar, fazer uma caminhada de verdade, não uma caminhada passeio, né? E ele falando assim, ó, gente, cuida da saúde, que saúde é igual conta de energia. Fica tranquilo, você pode usar como você quiser, mas no final do mês a conta vai vir. Então, cuida da saúde agora, né? E aquilo que a gente faz no corpo, a gente vai colher. Alguns dizem, meu avô, minha avó fumou a vida toda, comeu comida gordurosa, carne de porco a vida toda e morreu com 90 anos. Ok, maravilha. Qual era o contexto dela mesmo? Como é que ela vivia? Qual o ambiente que ela vivia? Ela tinha os testes que você tem hoje? Uhum. Porque hoje há uma explosão tão grande de cânceres, né? De tantas doenças horríveis que a gente precisa ter que conviver com elas, né? Por às vezes, né? Ou na maioria das vezes, nosso corpo é muito forte, cara. Ele é muito forte, mas uma hora o motor quebra. As pessoas querem pensar muito, tipo assim, eu quero viver o agora. Isso. Quero comer o que eu quero comer agora. Eu não quero deixar, tipo assim, mais pra frente eu vou me cuidar e depois eu como uma vez ou outra. Não, eu quero viver agora. Aproveita a vida. Aproveita a vida. Quero aproveitar agora. Corpo, legal, hein? Saúde, cuidar do corpo. E aí, brother, teu texto, qual é a tua palavra? Escolhi Gênesis 1:29. Tá lendo aqui o texto, E disse Deus ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e servirá de alimento para vocês. A palavra que eu tirei aqui foi alimento, porque não existe saúde sem alimentação boa, né? Uma boa alimentação. Sim. Inclusive, até uma dieta, né? Alimentação, né? Nozes, frutas, sementes, frutos, né? Em si. Os porque legumes. essa foi a dieta inicial do ser humano, né? Fantástico. Muito bom. É isso aí, gente. Você pode também ajudar aí na sua construção da sua rede semântica. Aí, ó, eu coloquei aqui obediência, há muitos benefícios em cuidar da saúde. Santidade, tem que ver com adoração, né? Inclusive, a questão da santidade, eu queria só, antes da gente seguir aqui e caminhar para o final, Deus orientou também em Levítico 7:26 para a gente não comer sangue, né? Interessante, Deus disse, dos animais limpos que eu estabeleci, tire o sangue, né? E a gente sabe hoje que toda a propriedade que está no sangue é o néctar da vida, né? Não só por uma questão que representava a vida, mas o fato de que quando você come sangue, você está comendo todas as toxinas daquele animal. Todas. Tudo que passou por ele, que nutriu ele, você vai ingerir. Deus disse, além de representar a vida, tire o sangue. Outra orientação também clara, Deus deu aqui, no capítulo 10, do 8 ao 11, do Levítico 7, tire do seu cardápio bebida. Foi orientação dada para os filhos de Arão, tire bebida alcoólica, tire isso da sua vida. A gente sabe hoje que é um dos piores malefícios que existe no mundo hoje, né? E como os livros sapienciais, ou seja, de sabedoria, aqui não mencionou esses textos, mas os livros de Salmos, Provérbios ali, eles mencionam, Eclesiastes, né? Mencionam bastante sobre a bebida e falando que a gente tem que fugir dela, né? É isso aí. Então, em outras palavras... Bebida alcoólica. Né? Bebida alcoólica. Em outras palavras, né? Há uma relação muito grande entre cuidado com o corpo e uma vida de santidade, né? Sim. Quando você come ou bebe, né? A Bíblia fala bem claramente, tudo que você comer, beber, faça para a glória de Deus. Sim. E na realidade, a gente fala glória de Deus, na verdade, o mais abençoado é a gente, né? Sim. O mais abençoado é a gente. Beleza. Agora vamos para o final aqui. Eu queria aqui na parte do compartilha, uma parte bem mais prática, né? É interessante, né? Porque há uma expressão que eu achei linda aqui, né? Muitas coisas que eram contaminadas tinham que ser purificadas, né? E aqui fala de uma fonte que não precisava ser purificada, né? Exatamente. Fonte de saneamento, né? A parte do compartilha. O que você queria destacar para a gente aqui, pastor, dessa parte mais caminhando para o final aqui? A gente, quando começa a abordar esse assunto de saúde, ele tá na moda, não tá? Sim, sai alta. O fitness tá na moda, né? Então, as pessoas têm tido uma consciência sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre todas essas questões de higiene, né, sanitárias, ainda mais depois da pandemia, todo mundo agora se preocupa, né? Mas a nossa ênfase não é só ser um jovem fitness,
né? Uma jovem fitness, um povo asseado, né? Segue. Qual que é a nossa ênfase? É estar com a nossa vida sendo preparada, né, restaurada para as coisas de Deus, para ter uma comunhão melhor com Deus, para estar mais disponíveis para servir, né? Para realmente estar aqui, ó, o modo on, né? Para esse modo on ser real, para você fazer uma missão com disposição, com vontade, você precisa estar bem. Saudável, então, fisicamente, emocionalmente, tudo, né? Nós não vamos erguer apenas uma bandeira de você tem que ter uma boa saúde, Não, a nossa bandeira é você, como um todo, precisa se preparar para cumprir a missão, para viver o evangelho, para viver o reino de Deus. Se você não se acostumar com as realidades do reino de Deus agora, como que você vai gostar delas quando Cristo voltar? Ele não vai dar um estalo assim na sua cabeça e você vai ser completamente diferente do que... Então, alguns hábitos que formam o nosso caráter, alguns costumes precisam ser transformados. E esse texto, né, que você mencionou, que é Levíticos 11, o verso 36, né, diz que a cisterna não precisava ser purificada. Ela já era pura, né? E a fonte, quem é a nossa fonte de vida? A gente pode olhar para Jesus, ele é a nossa fonte, né? De água viva, né? E ele nos chama para sermos fontes. A partir do momento que a gente aceita ele, nós nos tornamos fontes. A jorrar para a vida eterna, né? Que é o que está em João 4,14, né? Sensacional. Então, Jesus mesmo, na vida dele, foi um exemplo disso. Os pais dele seguiram essas leis. Se você vai lá no capítulo 13... você vai ver, eu marquei até essa curiosidade aqui, no capítulo 12, desculpa, versos 6 e 8, você vai ver que a oferta de purificação para o nascimento do bebezinho eram 2 pombinhos, né? E eles fizeram. Eles seguiram. Jesus seguiu isso. E mesmo no contexto de Nazaré, né, que era poluída, Jesus foi uma luz, uma fonte a jorrar. E nós devemos ser essa fonte, essa luz, né, a jorrar. Interessante, né? Jesus é essa fonte, né? Um prato animal, uma roupa, né? Até uma pessoa tocava no cadáver, numa coisa impura, ela ficava impura até o final do dia, ou por um período de tempo, né? Mas a fonte não, né? E Jesus representa essa fonte, né? Que não pode ser contaminada, né? Porque ela jorra da vida eterna, ela jorra da terra o tempo todo e constantemente. E é o que ele quer fazer também na nossa vida, né? Tornar a gente não alguém que vai ficar sempre preocupado, vou me contaminar, vou não sei o quê. Não, ele vai estar ali para purificar. O efeito é contrário, né? É totalmente diferente, né? Alguém que vai ser uma fonte de vida eterna para abençoar outras pessoas, né? E só Jesus pode nos tornar uma fonte, né? É uma coisa inerente a nós, não é? Ele pode nos tornar uma fonte de vida e de bênção para outras pessoas. Essa questão de só ele pode nos tornar, ela é bem representada na cerimônia de lavar os pés, né? Os lava-pés que a gente chama, né? Faz ali junto com a Santa Ceia, porque você depende de outra pessoa lavando o seu pé. Você não pode lavar o seu próprio pé, né? Então é isso, é Cristo que pode fazer isso. Purificar a gente e tornar a gente uma fonte pura, né? Para abençoar outras pessoas. E com um estilo de vida saudável, seguindo as orientações de Deus, acredite, você já pode ser uma fonte de bênção para alguém, de motivação para alguém, para motivar alguém a priorizar a vontade de Deus escrita em sua palavra, e seguramente essa pessoa, assim como você vai ser também bastante abençoada. Considerações finais, vamos aqui para o final da nossa lição. Eu queria pedir aqui o Kaique, aqui pureza e santidade. Com relação às duas coisas, Kaique, que o tema todo hoje falou sobre animais puros, animais impuros, né? Como ser purificado, como não ser purificado, o que é que se purifica, o que é que não purifica, o que é que não se torna impuro, né? Pureza e santidade. O que você queria destacar dessa parte final? Qual é o consenso que você chegou ao final dessa lição? O consenso que eu cheguei no final dessa lição é que o que Deus fala é o que a gente tem que fazer, né? Boa. Se ele deu instruções pra gente como ser uma pessoa pura, por que eu vou ser contra isso? E o texto que está aqui na lição, que eu achei interessante, que vem dizendo o seguinte: se os israelitas tivessem obedecido às instruções recebidas e aproveitando suas vantagens, teriam sido para o mundo exemplo de saúde e prosperidade. Nossa. Então, aqui já deu um estado. Tipo, eu tô sendo esse exemplo que Deus está pedindo? De ser pureza para o mundo? Ou eu tô só vivendo minha vida? E termina dizendo assim, né? Eles haveriam mais que qualquer outro povo possuído resistência física e vigor intelectual.
e teriam sido a mais poderosa nação sobre a terra. Né? Nossa. Top, hein, gente? Vale a pena, né? Vale a pena, seguir a Deus. E um último detalhe aqui, né? Porque até queria perguntar a vocês aqui, porque é um ponto que a gente tem que falar mesmo, né? É uma coisa que tem que parar e pensar, né? Embora Deus tenha liberado o alimento carne, né? Para comer e tal, etc. Disse até o que poderia comer, etc. Mas há uma orientação além de Levítico, né? E além da própria Bíblia antes do pecado, e também temos uma orientação profética sobre isso, Ellen White, nós queremos ter o dom de profecia e para esse tempo e amplia o valor do conteúdo da Bíblia. Até a Maurício, acho a parte do hipertexto fala assim, comer pecado é errado, não é errado. A gente sabe que comer a carne em si, de animal limpo, não é pecado. Tampouco é ponto de salvação, mas ao mesmo tempo, né, nós temos orientações claras, né, de que os animais nesses últimos dias estariam muito doentes. Né? Todos, seja ave, peixe, água, 80% da alimentação, ou 60%, 70% da alimentação do planeta vem da água. Né, de marisco e tal, o pessoal come como se fosse, né, normal alimento, mas Deus disse que não é disso que poderíamos comer também das águas. Mas agora falando especialmente da questão da carne, né, a Eliane fala assim, o povo come continuamente carne cheia de micróbios, tuberculose, câncer, e são contaminadas com essas doenças. A Eliane fala assim, olha, em outras palavras, evite comer esse tipo de alimento, né? Se você come muito, diminua, de preferência tire. Por quê? Porque o que está na carne vai passar para você. Até uma preocupação aqui nesses textos, né, com os bichinhos, né, a preocupação com o afeto aqui, né, deles, né. E você vê, né, como eles têm essa inteligência, né, de se vincular a gente e tal, mas é um fato, né, considerações finais. Considerações finais. Não tem nada a acrescentar, brincadeira. A saúde é um ponto importante da nossa vida, né, assim, um carro, a gente pode comparar com um carro. O carro, ele não vai rodar. Ele vai rodar sem uma peça, mas não vai rodar direito. Então, se a nossa saúde não tá boa, a nossa parte espiritual também não vai estar. Então, a gente tem que cuidar bastante da saúde. Ok. E ela tem que ver com a alimentação, né? Especialmente com a alimentação. Bom, é isso, gente. A gente terminou agora aqui. Eu queria pedir a Giovana terminasse com oração. Claro. Que a gente considere, né, o regime que Deus colocou para nós, considere essa preocupação com os alimentos que hoje, por todo o contexto que existe hoje no mundo, a demanda, né, e a pressa que há para prepará-los para que a gente sirva de alimento, né, embora Deus tenha autorizado, considere bastante essa ideia de você ter uma alimentação cada vez mais saudável, cereais, frutas, nozes, verduras, para você ter uma alimentação. Além disso, todo o conjunto de orientações de água, alimentação, sol, exercício físico. Tome banho bem, né? Escova os dentes. E além disso, também o cuidado com a alimentação, aquilo que você ingere. Ora pra gente aí, por favor. Bom, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um podcast, muito obrigado porque estamos aqui reunidos entre amigos e irmãos para discutir um tema que é muito importante nos dias de hoje. Paizinho, eu peço para que o Senhor abençoe cada pessoa aqui que está assistindo esse podcast, abençoe a família de cada um aqui representado, para que o Senhor nos ajude a entender que a saúde é uma peça importante na nossa vida. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Giovana. Obrigado, pastor Daniel. Valeu, Eric. Perdão. Valeu, Kaique. Obrigado por estar com você, tá? Muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? E a você também, que nos acompanhou até agora, se apareceu também para poder ouvir ou assistir esse podcast. Esperamos que essas orientações tão antigas, né? São realmente bem antigas, mas que são fundamentais e atuais para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, em muitos aspectos que você pode perceber aqui. E Deus torne a você e a mim uma fonte a jorrar para a vida eterna, vivendo os princípios da sua palavra, tendo como prioridade fazer a vontade de Deus, não ter medo nenhum de seguir esses princípios e orientações, para que você viva bem, melhor e seja uma motivação para que outros também cuidem da saúde e assim tenham uma vida de oração aberta, conectada com Deus, sem interferências. Deus te abençoe. Esperamos que você continue aproveitando esse conteúdo, compartilhando esse conteúdo em nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, também no Instagram, e não só com você, mas compartilhe com quem você também ama essas orientações que podem seguramente garantir vida e qualidade de vida para quem você compartilhar, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Nos encontramos lá. Tchau!